A prima fugiu, e ela foi obrigada a fingir e se casar com o temido Sheik de Dubai. Ela se cobriu inteira para que ele não visse que ela era uma fraude. Mas o Sheik a obrigou a tirar o véu e descobriu que ela não era a noiva que ele comprou. Então, ele trancou a porta e disse: "Eu prefiro a impostora." O tecido preto pesava nas mãos de Maria Eduarda como se fosse feito de chumbo, e não de seda. Diante do espelho ornamentado da cobertura alugada em Dubai, ela mal reconhecia o próprio reflexo, mas o verdadeiro terror não estava no que ela via, e sim no que precisava esconder. Ao seu lado, o tio Roberto andava de um lado para o outro, o suor frio visível na testa, murmurando maldições contra a filha que fugira na calada da noite. Cristina tinha ido para Paris. A noiva prometida, a peça-chave na fusão bilionária que salvaria a família da falência absoluta, simplesmente pegara um jato privado e desaparecido, deixando para trás apenas uma nota de débito no cartão de crédito e o caos. Roberto parou, segurando os ombros de Maria Eduarda com uma força desesperada. Seus olhos varriam o rosto da sobrinha, buscando qualquer semelhança com a filha, mas a genética fora cruelmente distinta. Cristina era a imagem da socialite europeia. Pele de porcelana, cabelos loiros, olhos azuis vácuos. Maria Eduarda era a antítese, traços brasileiros marcantes, pele morena beijada pelo sol, cabelos castanhos e ondulados e um olhar que carregava a resiliência de quem sempre precisou trabalhar para sobreviver, ao contrário da prima. "Não tem jeito", sussurrou o tio, a voz embargada pelo pânico. "Se ele vir 1 centímetro da sua pele, saberá que não é ela. O cabelo, o nariz, a boca, vocês são opostas. O contrato cai. A empresa vai a leilão amanhã. Eu vou preso, Eduarda." Maria Eduarda sentiu o estômago revirar. Não era submissão que a mantinha ali, era lealdade. Aquele homem a acolhera quando seus pais morreram, mesmo que a tratasse como uma funcionária de luxo em comparação à filha mimada. Ela pegou o niqab, o véu que cobria tudo, exceto os olhos, e o abaia longo e fluido. Aquele traje não era uma expressão de fé para ela, mas uma armadura de guerra. Uma camuflagem. "Ninguém vai me ver", disse ela, a voz firme, embora as mãos tremessem levemente ao ajustar o tecido sobre a cabeça. "Vou dizer que tive um despertar espiritual, que decidi me converter e adotar a modéstia total antes do casamento." Roberto assentiu, engolindo em seco. Quando Maria Eduarda terminou, a mulher brasileira desapareceu. No espelho, restava apenas uma silhueta negra, anônima e impenetrável. Seus olhos castanhos, inteligentes e alertas, eram a única coisa viva naquela torre de tecido. Ela não era mais Maria Eduarda, a prima pobre e competente. Ela era a nova Cristina, e estava prestes a entrar na cova do leão. O arranha-céu da Al Guzmán Enterprises cortava o céu do deserto como uma lâmina de vidro e aço. O ar-condicionado no saguão era tão gelado que parecia preservar o ambiente contra o calor humano. Maria Eduarda caminhou pelos corredores de mármore branco, sentindo os olhares curiosos dos funcionários. O som de seus passos era abafado, mas sua presença, um vulto negro em meio à modernidade ocidentalizada do escritório, gritava silenciosamente. Ao entrar na sala da presidência, a atmosfera mudou. O cheiro de couro caro, café forte e poder dominava o ar. Jamil Al Guzmán estava de pé, de costas para a porta, olhando a cidade que praticamente lhe pertencia. Ele não se virou de imediato. A fama o precedia. Um homem de lógica implacável, que via emoções como ineficiências de mercado. Ele esperava a Cristina que conhecia das revistas de fofoca, barulhenta, fútil, cheirando a álcool e escândalo. "Está atrasada, Cristina", disse ele, a voz grave e desprovida de calor, finalmente girando nos calcanhares. Jamil parou. Seus olhos, escuros e penetrantes como a noite no deserto, estreitaram-se. Ele esperava um vestido curto, talvez um decote inapropriado para a região, algo que ele pudesse desprezar imediatamente. Em vez disso, encontrou uma muralha negra. Maria Eduarda não recuou. Manteve a postura ereta, as mãos cruzadas repousando calmamente à frente do corpo. O silêncio se esticou, tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar.
Ela sabia que qualquer gesto brusco, qualquer risada alta ou movimento desengonçado trairia a farsa. Cristina gesticulava demais. Maria Eduarda era economia de movimento. A pontualidade é uma virtude que estou reaprendendo, Jamil, respondeu ela. A voz saiu baixa, controlada, modulada para não revelar o sotaque ou o timbre natural. Jamil contornou a imensa mesa de mogno, aproximando-se como um predador analisando uma presa que não se comportava como o esperado. O que é isso? Ele apontou para as vestes, um gesto vago de impaciência. O carnaval acabou e não estamos em uma mesquita. Tire isso. Precisamos discutir os termos do pré-nupcial e quero ver se o investimento em dermatologistas valeu a pena. A grosseria dele foi um choque, mas Maria Eduarda usou isso como combustível. A prima teria chorado ou gritado. Ela apenas ergueu o queixo coberto pelo tecido. Decidi purificar minha vida, mentiu ela, com uma convicção que assustou a si mesma. Os erros do meu passado, as fotos, os escândalos, tudo morreu. Se você quiser as ações do meu pai e a fusão das nossas empresas, terá que aceitar que minha imagem agora é privada. Meu corpo e meu rosto são sagrados, invisíveis a qualquer homem, incluindo você, até que eu decida o contrário. Jamil parou a 2 passos dela. O cheiro dele, uma mistura de sândalo e algo cítrico, invadiu o espaço pessoal dela. Ele a estudou, procurando a falha, o riso contido, a brincadeira de mau gosto. Mas os olhos que o encaravam através da fenda do véu não eram vácuos. Eram poços profundos de determinação e inteligência fria. Aquilo o desarmou por um segundo. A Cristina, que ele desprezava, não tinha vocabulário para frases tão construídas, nem a espinha dorsal para sustentá-las. Sagrados? Ele zombou, mas sem o veneno de antes. Havia curiosidade agora. Você passou a última década nas capas de revistas de fofoca da Europa e agora quer me vender a imagem de santa intocável? As pessoas mudam, Jamil. Os negócios evoluem. Ela deu um passo à frente invadindo o espaço dele. Uma ousadia calculada. Você quer uma esposa troféu para sorrir em jantares ou quer garantir que o império da minha família seja absorvido pelo seu sem batalhas judiciais? Assine o contrato. Aceite a minha nova condição. Ou o acordo acaba agora. O sheik ficou imóvel. A audácia. Ninguém falava com ele daquela maneira, muito menos a mulher que ele considerava um acessório irritante e necessário. Ele caminhou até a porta do escritório e girou a chave na fechadura. O clique metálico ecoou na sala ampla, fazendo o coração de Maria Eduarda falhar uma batida. Você fala bem. Muito bem. Jamil voltou-se, encostando-se na porta trancada, cruzando os braços sobre o peito largo. O terno italiano, sob medida, não escondia a tensão muscular de quem estava prestes a desferir um golpe. Bem até demais para a mulher que uma vez me perguntou se a Suíça ficava na América do Sul. Maria Eduarda sentiu o suor frio escorrer pelas costas, invisível sob as camadas de roupa. Ela havia exagerado na inteligência, subestimara a memória dele sobre a estupidez da prima. O sofrimento traz sabedoria, tentou ela, recuando um passo. Pare, ordenou Jamil. A voz dele não era mais de zombaria, era de comando absoluto. Ele caminhou até ela, invadindo seu espaço pessoal com uma autoridade que a fez prender a respiração. Eu não compro esse teatro. A religião não muda o intelecto da noite para o dia. E a voz, há uma cadência diferente. Ele estendeu a mão. Maria Eduarda tentou desviar, mas ele foi rápido, segurando seu pulso com firmeza, mas sem machucar. O toque dele queimou através da luva fina. Para assinar esse contrato que envolve bilhões e o futuro do meu legado, eu preciso saber com quem estou me casando. Eu exijo ver o rosto da minha noiva. Agora. Não havia saída. Se ela recusasse, ele chamaria a segurança. O tio seria preso por fraude e a vida deles acabaria. Se ela mostrasse, a farsa acabaria do mesmo jeito. Mas talvez houvesse uma chance de negociar a verdade. A lógica dele era famosa. Talvez a lógica vencesse a raiva. Com as mãos trêmulas, Maria Eduarda levou os dedos à borda do véu. O tempo pareceu desacelerar. O zumbido do ar-condicionado sumiu.
O ruído da cidade lá fora desapareceu. Havia apenas a respiração pesada dela e o olhar intenso, quase cirúrgico de Jamil. Ela levantou o tecido. O tecido negro caiu sobre os ombros, revelando o rosto. Não havia a pele pálida, nem os olhos azuis, nem o nariz arrebitado de plástica de Cristina. Diante do sheik estava uma mulher de beleza terrena, crua e inegável. Lábios cheios e naturais, maçãs do rosto altas, uma pele morena que contrastava violentamente com a expectativa dele, e olhos castanhos que brilhavam com medo e desafio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jamil não piscou. Ele olhou para ela, analisando cada centímetro daquele rosto desconhecido, como se estivesse decifrando um código complexo. O choque inicial passou por seus olhos, mas foi rapidamente substituído por algo mais perigoso: reconhecimento da fraude. Esse silêncio entre os dois é de matar, não é? O tipo de momento que faz o mundo parar. E falando em mundo, de qual cantinho você está assistindo isso agora? Joga nos comentários sua cidade, seu país. Queremos saber quantos lugares diferentes essa história consegue alcançar. E já que está por aqui, nos conta. Hoje foi um dia bom para você? Às vezes a gente precisa dessas histórias para lembrar que no final as coisas se resolvem. Então se segura firme, porque a reação dele vai deixar todo mundo sem palavras. Quem é você? A pergunta saiu num sussurro perigoso. Onde está a Cristina? Ela fugiu. Maria Eduarda soltou as palavras rapidamente, sabendo que tinha segundos antes de ser expulsa ou presa. Ela está em Paris. Meu tio estava desesperado. A empresa vai quebrar amanhã se não houver a assinatura. Eu sou a prima pobre. Maria Eduarda. Jamil soltou o pulso dela como se tivesse tocado em fogo. Ele deu as costas, passando a mão pelos cabelos escuros, e soltou uma risada curta, seca, descrente. Isso é um crime, falsidade ideológica, fraude contratual. Eu poderia colocar você e seu tio na cadeia por 20 anos antes do jantar. Mas você não vai ganhar nada com isso, rebateu Maria Eduarda, a voz ganhando força. Ela não tinha mais nada a perder. O véu tinha caído, agora só restava a verdade nua e crua. Se denunciar, o escândalo derruba as ações das duas empresas. A fusão cancelada fará você perder o acesso aos portos que meu tio controla, que é o que você realmente quer. Você perde dinheiro, Jamil. Muito dinheiro. Ele parou. A menção aos portos e ao dinheiro fez o homem de negócios assumir o controle sobre o homem traído. Ele se virou lentamente, olhando para ela não mais como uma mulher, mas como uma variável numa equação complexa. Continue, disse ele, frio. Cristina é uma criança mimada que traria vergonha ao seu nome em uma semana. Eu não sou ela. Eu gerencio as finanças da casa do meu tio há 5 anos. Eu li o contrato de fusão e corrigi as cláusulas de risco cambial que seus advogados deixaram passar na página 42. Ela sustentou o olhar dele, erguendo o queixo. Eu posso ser a esposa que você precisa para o público. A convertida. O véu esconde a mentira. Ninguém precisa saber. Você ganha a fusão, se livra da vergonha pública de uma noiva fútil e ganha uma aliada que entende de números, não de compras. Jamil a encarou. Pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente surpreso. A mulher à sua frente, com aquele rosto desconhecido e belo, oferecia uma transação de uma frieza que ele admirava. Ela não implorou por misericórdia, ela negociou valor. Ele se aproximou novamente, ficando a centímetros dela. Ele podia ver a pulsação acelerada no pescoço dela, mas o olhar dela não vacilou. Ele olhou para o véu caído nos ombros dela, depois para os lábios carnudos que tremiam levemente e, finalmente, para os olhos inteligentes. Uma estranha inteligente no lugar de uma conhecida idiota, murmurou ele, como se testasse o som da ideia. O risco é altíssimo. Se descobrirem, seremos destruídos. Ninguém vê o rosto de uma mulher devota, Jamil. Eles veem apenas o que querem ver, submissão. Use o preconceito deles a nosso favor. Um sorriso lento, quase imperceptível, curvou o canto da boca do sheik. Não era um sorriso gentil, era o sorriso de alguém que acabara de fechar o negócio mais arriscado e excitante de sua vida. Ele pegou o tecido preto
e com uma delicadeza surpreendente, cobriu novamente o rosto dela, escondendo a beleza latina e os traços fortes, deixando apenas os olhos visíveis. "Cubra-se", ordenou ele, a voz rouca. "O contrato está mantido, mas saiba de uma coisa, Maria Eduarda. Dentro destas paredes, quando as portas estiverem trancadas, eu não quero ver o véu. Eu quero ver a sócia que acabei de adquirir." Ele caminhou até a mesa, pegou a caneta de ouro e assinou o documento com traços vigorosos. O som da caneta no papel foi o único ruído na sala. "Bem-vinda ao inferno, minha cara impostora. Espero que sua inteligência seja tão resistente quanto sua coragem." Maria Eduarda sentiu o ar voltar aos pulmões. O pacto estava selado. Ela sobrevivera ao primeiro encontro, mas ao olhar para os olhos negros de Jamil, percebeu que o perigo real não era a prisão. O perigo era conviver com aquele homem, que agora sabia seu segredo mais profundo e, pior, parecia fascinado por ele. O calor do deserto era uma parede física assim que as portas automáticas do aeroporto se abriram, mas Maria Eduarda mal o sentiu. O verdadeiro frio vinha de dentro, um gelo que percorria sua espinha enquanto a limusine blindada deslizava pelas dunas intermináveis em direção à residência ancestral dos Al-Ghuzma. Ao seu lado, Jamil permanecia em silêncio, digitando furiosamente em seu celular, ignorando a mulher coberta de preto que agora era legalmente sua esposa. Ele parecia ter compartimentalizado a situação. Ela era um problema resolvido, um ativo adquirido. Mas para ela, cada quilômetro percorrido era um passo mais fundo em uma mentira que poderia lhe custar a vida. Quando os portões de ferro forjado, adornados com o brasão dourado da família, se abriram, Maria Eduarda prendeu a respiração. Não era uma casa, era uma fortaleza de mármore branco e vidro, cercada por jardins que desafiavam a aridez da região. Fontes jorravam água cristalina, um desperdício arrogante que gritava poder. O carro parou e antes que o motorista pudesse dar a volta, Jamil abriu a porta. O calor invadiu o ambiente refrigerado, mas ele não esperou. Saiu e estendeu a mão para ela. Não foi um gesto de carinho, mas de comando. "Lembre-se", sussurrou ele, sem olhar para ela enquanto ela segurava sua mão firme. "Você é devota, você é submissa e, acima de tudo, você é Cristina. Não ouse esquecer quem você deveria ser." Eles subiram a escadaria principal. No topo, aguardando como uma estátua de julgamento, estava a sultana. A mãe de Jamil era uma mulher pequena, mas sua presença ocupava todo o espaço. Seus olhos, contornados por couro escuro, varreram a figura coberta de Maria Eduarda com um desdém palpável. Ela não precisava falar para transmitir seu desgosto. A simples inclinação de sua cabeça dizia que aquela nora era um erro. Então, o milagre aconteceu. A voz da sultana era seca, como areia. A devassa de Paris encontrou Deus ou apenas encontrou um cirurgião plástico ruim que precisava ser escondido? Maria Eduarda sentiu o impulso de responder, de se defender com a eloquência que sempre fora sua arma, mas ela apertou os dedos contra a palma da mão, lembrando-se do papel. Ela baixou a cabeça, uma reverência exagerada que faria a verdadeira Cristina gargalhar. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável. Jamil interveio, sua voz cortando a tensão. "Ela mudou, mãe. O passado ficou na Europa. Aqui ela será a esposa que o nome Al-Ghuzma exige." A sultana soltou uma risada curta e sem humor, aproximando-se de Maria Eduarda. Ela circulou a jovem como um tubarão, inspecionando o tecido preto que cobria tudo, exceto os olhos da brasileira. "Olhos castanhos", murmurou a matriarca. "Sempre achei que os olhos de Cristina fossem mais claros, mais vazios. Estes parecem alertas." Ela parou na frente de Maria Eduarda. "Cubra-se bem, garota, porque se esse véu cair e eu vir a mesma incompetência de sempre, nem o dinheiro do seu pai salvará você da minha ira." O jantar naquela primeira noite foi uma tortura silenciosa, mas a verdadeira prova começou quando as portas duplas da suíte master se fecharam. O som da tranca girando ecoou no quarto vasto como um tiro. Jamil soltou a gravata, jogando-a sobre uma poltrona de veludo, e foi direto para o frigobar.
Ele serviu um copo de uísque, bebeu um gole longo e então se virou para ela. "Pode tirar", disse ele, a voz cansada. "As portas estão trancadas. As câmeras estão desligadas. Eu não durmo com fantasmas." Maria Eduarda hesitou apenas um segundo antes de levar as mãos ao véu. O tecido deslizou, revelando o cabelo castanho que caía em ondas sobre os ombros e o rosto que, embora belo, não pertencia à mulher que ele deveria ter desposado. Ela respirou fundo, o ar condicionado frio tocando sua pele pela primeira vez em horas. Jamil a observou, os olhos negros percorrendo cada detalhe do rosto dela, comparando a realidade com a memória das fotos da prima. "É perturbador", admitiu ele, caminhando até ela. Ele parou a um passo de distância, o cheiro de sândalo e tabaco invadindo o espaço pessoal dela. "Você tem o cheiro dela, talvez o mesmo perfume caro, mas não tem a essência podre." Ele ergueu a mão, quase tocando o rosto dela, mas parou no ar. "Quem é você, Maria Eduarda? O que uma mulher como você faz no meio desta sujeira?" "Sobrevivo", respondeu ela, sustentando o olhar dele. "Assim como você. Você precisava da fusão das empresas para salvar seu legado. Eu precisava do dinheiro para salvar minha família. Somos apenas dois mercenários dividindo um quarto de luxo." Jamil sorriu, aquele mesmo sorriso perigoso que ela vira no escritório. "Mercenários, eu gosto disso. É honesto." Ele se afastou, indo até uma mesa de trabalho no canto do quarto, onde pilhas de documentos estavam espalhadas. "Se quer sobreviver aqui, sócia, precisa ser útil. Cristina era um peso morto. Espero que você não seja." Nas semanas que se seguiram, uma rotina estranha se estabeleceu dentro daquela suíte. Durante o dia, diante dos empregados e da família, Maria Eduarda era a sombra silenciosa, a esposa convertida que caminhava 2 passos atrás do marido. Mas à noite, o quarto se transformava em um centro de operações. Jamil estava no meio de uma aquisição hostil de uma mineradora rival, e os relatórios financeiros cobriam a cama king size. Foi numa dessas noites que a dinâmica mudou para sempre. Jamil estava massageando as têmporas frustrado, xingando em árabe enquanto relia um contrato de 300 páginas. "Eles estão escondendo passivos", disse ele para o vazio furioso. "Os números não fecham, mas não consigo encontrar onde enterraram a dívida." Maria Eduarda, que estava sentada no divã lendo um livro, ergueu os olhos. Ela se levantou, caminhou até a mesa e pegou o relatório que ele havia jogado de lado. Jamil a observou com ceticismo, esperando que ela fizesse algum comentário fútil sobre o design do papel. Em vez disso, ela puxou uma caneta. "Vá para a página 42", disse ela, a voz firme. "Notas de rodapé sobre as subsidiárias nas Ilhas Cayman." Ela circulou um parágrafo. "Eles estão alavancando a dívida através de empresas de fachada, classificando como investimento operacional para inflar o EBITDA. Se você comprar essa empresa pelo valor de face, vai herdar um buraco de 200 milhões de dólares em 6 meses." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jamil pegou o papel, leu a anotação dela, depois olhou para o computador, verificando os dados. Ele fez isso 3 vezes. Quando finalmente olhou para ela, a expressão em seu rosto não era mais de superioridade, nem de desejo superficial. Era respeito. Puro e genuíno choque. "Onde você aprendeu isso?" perguntou ele, a voz baixa. "Eu não era apenas a prima pobre, Jamil. Eu gerenciava as finanças do meu tio antes de ele perder a cabeça com jogos. Eu sei como os homens ricos escondem seus erros." Jamil se levantou lentamente e contornou a mesa. Ele ficou diante dela, a proximidade elétrica. Pela primeira vez, ele não viu uma impostora ou um corpo bonito. Ele viu uma igual. "Você acabou de me economizar uma fortuna", disse ele. Cristina achava que ativos líquidos eram bebidas caras. "Eu não sou Cristina", ela respondeu suavemente. "Graças a Alá por isso", ele murmurou. E então, num impulso que parecia inevitável desde o momento em que a viu sem o véu, ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo de contrato. Foi faminto, urgente, carregado da tensão de semanas de fingimento. Maria Eduarda tentou resistir,
lembrando-se do perigo, mas o toque dele era possessivo e assustadoramente acolhedor. Naquele quarto, naquela noite, a farsa desapareceu. Eles se tornaram reais, mas a felicidade naquele palácio de vidro era tão frágil quanto o próprio material. O mundo exterior não parava e os predadores estavam à espreita. O teste real veio 2 semanas depois, na forma de um chá da tarde organizado por Zaya, a prima de Jamil. Zaya era o oposto da nova persona de Maria Eduarda, barulhenta, ostentadora e perigosamente astuta. Ela sempre invejara o casamento arranjado com Cristina, querendo o lugar de sheika para si. O jardim estava impecável, as mesas postas com porcelana francesa. Zaya havia convidado as mulheres mais influentes da alta sociedade. Maria Eduarda estava lá, coberta, sentada rigidamente, enquanto as outras conversavam sobre viagens e joias. Ela sabia que estava sendo testada. Zaya a observava como uma cobra observa um rato. "Sabe, querida", começou Zaya, a voz doce demais, girando uma colher de prata na xícara. "Estive pensando em investir no novo fundo de diamantes de Antuérpia. O retorno prometido é de 15% ao mês. Parece incrível, não acha? Cristina sempre adorou diamantes. Você deve estar empolgada. Era uma armadilha. Um esquema Ponzi clássico, óbvio para qualquer um com o mínimo de conhecimento financeiro, mas atraente para alguém fútil e gananciosa como a verdadeira Cristina. O papel de Maria Eduarda exigia que ela concordasse, que mostrasse entusiasmo infantil. Mas ela estava cansada. Cansada do calor, do tecido pesado, do desprezo daquelas mulheres. E talvez a confiança que Jamil depositara nela naquelas noites de trabalho tivesse a deixado imprudente. Ou talvez fosse apenas o instinto de proteger o dinheiro da família, agora que ela se sentia parte dela. 15% ao mês é matematicamente insustentável para o mercado de commodities atual, Zaya, disse Maria Eduarda. A voz saiu abafada pelo tecido, mas clara. A volatilidade dos diamantes brutos não permite essa margem sem um risco de capital total. É uma pirâmide. Você vai perder tudo em 3 meses. O jardim silenciou. As xícaras pararam no meio do caminho. Zaya piscou, o sorriso congelando em seu rosto perfeito. Aquela frase não continha apenas vocabulário técnico, continha raciocínio lógico. A Cristina que ela conhecia mal conseguia calcular o troco de uma compra. A Cristina que ela conhecia teria perguntado se os diamantes eram rosa ou amarelos, não falado sobre volatilidade de commodities. Os olhos de Zaya se estreitaram, focando na mulher coberta à sua frente. A suspeita floresceu em seu rosto, transformando-se em uma certeza maliciosa. "Ache que, perspicaz da sua parte", disse Zaya lentamente, a voz pingando veneno. "Eu não sabia que o Alcorão ensinava economia avançada, prima. Sua voz também soa diferente. O sotaque." Maria Eduarda sentiu o sangue gelar. Ela havia cometido o erro fatal. A inteligência, sua maior qualidade, acabara de se tornar sua sentença de morte. Zaya se levantou abruptamente, alisando o vestido. "Com licença, meninas. Preciso fazer uma ligação urgente para a Europa. Tenho um detetive particular em Paris que precisa de novas instruções." Enquanto Zaya se afastava com o celular na orelha, Maria Eduarda permaneceu imóvel, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ela olhou para as muralhas do palácio. O que antes parecia uma proteção, agora parecia o muro de uma prisão prestes a desabar sobre sua cabeça. A noite de paixão e parceria com Jamil parecia agora um sonho distante. A realidade estava prestes a cobrar seu preço, e a moeda de troca seria a verdade que ela tanto lutara para esconder. O jubileu de diamante da Al Guzmán Holdings não era apenas uma festa, era uma declaração de poder. O salão de baile principal do palácio parecia ter sido esculpido em luz dourada e cristal. Lustres do tamanho de carros pequenos pendiam do teto abobadado, derramando um brilho inclemente sobre a elite do Oriente Médio e os investidores europeus que circulavam com taças de champanhe sem álcool e sorrisos calculados. Maria Eduarda sentia-se pequena sob a grandiosidade daquele teto, mas não por causa da arquitetura. O tecido negro do seu niqab,
que nas últimas semanas servira como uma armadura impenetrável, agora parecia sufocante, pesado com o suor frio que brotava em sua nuca. Desde o incidente no jardim 3 dias atrás, Zaya a observava. Não com o desdém habitual, mas com a paciência predatória de uma víbora que sabe exatamente onde a presa dorme. Jamil estava ao seu lado, a mão firme apoiada na curva das costas dela sobre o tecido grosso. O toque dele era a única âncora que a impedia de correr em direção à saída mais próxima. Ele usava um terno ocidental impecável, cortado sob medida, que acentuava a largura de seus ombros, contrastando com a tradicional keffiyeh na cabeça. Ele irradiava uma confiança absoluta. Para Jamil, aquela noite era a celebração de fusões e lucros recordes, resultados diretos das estratégias que Maria Eduarda havia sussurrado em seu ouvido durante as madrugadas insones no escritório privado dele. Ele acreditava que a inteligência dela era um segredo que eles compartilhavam, uma vantagem tática. Ele não via a tempestade se formando nos olhos de sua prima do outro lado do salão. Respire, Jamil sussurrou, inclinando-se levemente para que apenas ela ouvisse. O cheiro de sândalo e especiarias que emanava dele a acalmou por um segundo. Você está tensa. Eles estão olhando porque você é a mulher misteriosa que dobrou os lucros da empresa, não porque sabem de algo. Maria Eduarda tentou sorrir por trás do véu, uma ação inútil e invisível. Zaya não tira os olhos de nós, Jamil. Ela sabe. Eu sinto que ela sabe. Zaya é inofensiva. É apenas inveja porque o pai dela perdeu a cadeira no conselho. Jamil respondeu com desdém, guiando-a através da multidão que se abria como o mar vermelho diante deles. Hoje à noite, consolidamos nossa posição. Amanhã, nada do que ela diga importará. Eles pararam diante da sultana. A matriarca estava sentada em um trono de veludo vermelho, cercada por amigas que pareciam corvos adornados com joias. A mãe de Jamil olhou para a nora coberta com a frieza de um iceberg. Ela nunca aceitara aquela súbita conversão religiosa de Cristina, mas os números financeiros a haviam silenciado temporariamente. Espero que esteja preparada para o discurso, meu filho, disse a sultana, ignorando completamente a presença de Maria Eduarda. Os acionistas esperam uma visão de futuro, não apenas planilhas. O futuro está garantido, mãe, Jamil respondeu, apertando levemente a cintura de Maria Eduarda, graças às decisões que tomamos recentemente. A música suave da orquestra parou abruptamente. O som de microfonia aguda cortou o ar, fazendo com que todos os convidados levassem as mãos aos ouvidos e se virassem para o palco principal. Zaya estava lá. Ela segurava o microfone com uma mão e um tablet com a outra. Seu vestido de seda verde esmeralda brilhava sob os holofotes, e seu sorriso era triunfante, cruel e terrível. Boa noite a todos. A voz de Zaya ecoou, amplificada, doce como mel envenenado. Peço perdão pela interrupção, mas em uma noite dedicada à verdade e à transparência dos nossos negócios, senti que era meu dever moral compartilhar uma atualização vital sobre a família Al-Guzmã. Jamil endureceu ao lado de Maria Eduarda. O que ela está fazendo? Ele murmurou a voz perigosamente baixa. Uma homenagem, continuou Zaya, seus olhos encontrando os de Jamil através da distância, brilhando com malícia. A nossa querida noiva, Cristina. A mulher que supostamente abraçou nossa fé e nossos costumes com tanto fervor que decidiu esconder sua beleza do mundo. É comovente, não é? Uma dedicação tão pura. Maria Eduarda sentiu o chão desaparecer. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do véu. Ela queria gritar para Jamil fazer algo, mas suas cordas vocais estavam paralisadas pelo terror. No entanto, a voz de Zaya endureceu. A tecnologia moderna é fascinante. Ela nos permite estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Com um gesto teatral, Zaya apontou para o imenso telão de LED atrás dela, que até então exibia o logotipo da empresa. A imagem piscou e mudou. Um suspiro coletivo, como uma onda varrendo a praia, percorreu o salão. A foto no telão era de altíssima definição. Mostrava uma mulher loira, de olhos azuis cristalinos,
rindo com a boca aberta, segurando uma garrafa de champanhe. Ela usava um biquíni minúsculo e estava cercada por homens em um iate ensolarado. No canto inferior da foto, a data e a hora digitais estavam circuladas em vermelho brilhante. Ibiza, Espanha. Hoje, 14 Zerrégio. Era Cristina. A verdadeira Cristina. Viva, profana e a milhares de quilômetros de qualquer mesquita ou véu. Se a nossa querida prima Cristina está curtindo o sol da Espanha nesta tarde, Zaya perguntou, a voz pingando ironia. Então quem exatamente está segurando o braço do nosso CEO agora? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Centenas de rostos se viraram simultaneamente para Jamil e a figura de preto ao seu lado. O peso daqueles olhares era físico, esmagador. Jamil não soltou a mão de Maria Eduarda. Pelo contrário, seu aperto se tornou um torno de ferro, mas ela percebeu que ele não estava surpreso com a foto. Ele estava calculando. A mente dele trabalhava a 1000 por hora, mas ele não se moveu. Quem se moveu foi a sultana. A mãe de Jamil levantou-se de seu trono com uma agilidade que desmentia sua idade. A fúria distorcia seus traços nobres. Ela desceu os degraus da área VIP, o som de seus saltos ecoando no silêncio mortal do salão, marchando diretamente para o casal. Vai, não faça isso, Jamil advertiu, a voz ecoando no salão silencioso. Ele tentou se colocar na frente de Maria Eduarda, mas a sultana era rápida e movida por uma indignação que transcendia a lógica. Você trouxe uma impostora para a minha casa? Sibilou a sultana, os olhos injetados de raiva. Você manchou nosso sangue com uma fraude? Antes que Jamil pudesse interceptá-la, a sultana esticou a mão. Seus dedos, adornados com anéis pesados, agarraram a borda do tecido negro que cobria a cabeça de Maria Eduarda. Houve um segundo de resistência, o tecido esticando, e então o som de tecido rasgando levemente. Com um puxão violento, o véu foi arrancado. O mundo girou. Maria Eduarda sentiu o ar frio do ar-condicionado bater em seu rosto pela primeira vez em semanas, um choque térmico que a fez ofegar. Ela fechou os olhos instintivamente, encolhendo-se, esperando o golpe, o grito, a prisão. Mas o que veio foi o murmúrio, um som de confusão e choque que cresceu até se tornar um burburinho caótico. Maria Eduarda abriu os olhos. Ela estava exposta. Seus cabelos castanhos, grossos e ondulados, caíam sobre os ombros, libertos da touca que usava por baixo. Sua pele morena, com aquele tom oliva dourado típico do Brasil, brilhava sob as luzes dos lustres. Seus olhos, grandes e castanhos escuros como café forte, estavam arregalados de medo. O nariz, a boca, a estrutura óssea, nada ali lembrava nem remotamente a fisionomia delicada e europeia de Cristina. Não era uma irmã gêmea, não era uma sósia, era uma estranha completa. O contraste era brutal. A fraude não era apenas uma mentira, era um abismo visual. A sultana segurava o véu preto em sua mão como se fosse uma cobra morta, olhando de Maria Eduarda para a foto da loira no telão, e depois de volta para a mulher morena à sua frente. A compreensão do tamanho do engano a fez cambalear para trás. Quem é esta criatura? A voz da sultana tremeu, oscilando entre o nojo e a incredulidade. Jamil, quem é essa mulher? Zaya do palco riu, uma risada curta e vitoriosa. Parece que o grande Jamil Al-Gusmá se casou com a empregada, ou talvez com uma ninguém qualquer que encontrou na rua. A empresa está nas mãos de uma fraude. Os flashes das câmeras começaram a estourar, cegando Maria Eduarda. Cada clarão era como um tapa. Ela sentiu as lágrimas quentes subirem, a humilhação queimando sua pele. Seu instinto foi cobrir o rosto com as mãos, desaparecer, fugir para longe daquele palácio de vidro que agora parecia uma arena de execução. Ela tentou soltar a mão de Jamil. Era o fim. O acordo estava quebrado, a mentira revelada. Ela precisava correr antes que chamassem a polícia. Mas Jamil não a soltou. Ele puxou a mão dela com força, trazendo-a para o centro de seu peito. O movimento foi tão brusco que ela colidiu com ele. Ele olhou para ela não com a raiva que ela esperava, mas com uma intensidade feroz. Ele viu o medo nos olhos dela,
a vulnerabilidade total de quem foi despida em praça pública, e algo dentro dele quebrou. Não a confiança, mas a frieza. Jamil virou-se para a multidão, para a mãe e para Zaya no palco. Ele soltou a mão de Maria Eduarda apenas para passar o braço ao redor da cintura dela, puxando-a contra si em um abraço possessivo e inegável. Ele ergueu o queixo, desafiando cada par de olhos naquela sala. O nome dela, a voz de Jamil trovejou, sem precisar de microfone, projetada com a autoridade de quem nasceu para comandar impérios. É Maria Eduarda. O burburinho cessou novamente. E vocês deveriam mostrar mais respeito, continuou Jamil, seus olhos varrendo o salão como um farol de busca, fixando-se finalmente em sua mãe. Porque foi esta mulher, esta estranha, quem salvou seus dividendos nos últimos 3 meses. Foi a mente dela que reestruturou nossa dívida. Foi a visão dela que nos trouxe até esta noite. Maria Eduarda olhou para ele atordoada. Ele não estava se desculpando. Ele não estava inventando uma nova mentira. Ele estava dizendo a verdade. Jamil olhou para Zaya, que agora parecia incerta no palco, o sorriso vacilando. Você queria desmascarar uma fraude, prima? Jamil perguntou, a voz fria e cortante. A única fraude aqui era a ideia de que eu precisava de Cristina para ser forte. Eu me casei com a mulher que está ao meu lado. Eu assinei os papéis com ela. E ela é minha esposa diante de Deus e da lei, independentemente do nome que usou para se proteger da toxicidade desta família. Ele baixou o olhar para Maria Eduarda. Pela primeira vez na frente de todos, ele tocou o rosto dela com ternura, o polegar roçando a maçã do rosto exposta. Vamos embora, disse ele suavemente. Jamil virou as costas para a mãe, para Zaya e para a elite chocada. Com a cabeça erguida, mantendo Maria Eduarda firmemente aninhada ao seu lado, ele começou a caminhar em direção à saída. O corredor de pessoas se abriu, não mais por respeito, mas por puro choque. Ninguém ousou impedi-los. Maria Eduarda caminhava, as pernas trêmulas, guiada apenas pela força dele. O segredo havia explodido, a farsa tinha acabado. Mas enquanto atravessavam as grandes portas duplas do salão, deixando para trás o escândalo do século, ela sentiu algo estranho. O véu se fora. O esconderijo desaparecera, mas a mão de Jamil ainda estava lá, quente e firme, segurando a dela contra o mundo inteiro. E isso, ela percebeu com um pavor vertiginoso, era muito mais perigoso do que qualquer mentira. Porque agora, o que estava em jogo não era mais o dinheiro ou a empresa, era o coração dela. O silêncio que se abateu sobre a cobertura de vidro naquela noite não trazia paz. Trazia o peso sufocante de uma tempestade prestes a desabar. Jamil andava de um lado para o outro na sala de estar, o telefone colado ao ouvido, gritando ordens em árabe com uma ferocidade que fazia as janelas panorâmicas parecerem frágeis. Maria Eduarda observava-o do sofá, com as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor incessante que dominava seus dedos. A festa de jubileu tinha acabado há horas, mas o eco do escândalo ainda reverberava em cada canto daquele império. O mundo sabia. A máscara tinha caído. E ao contrário do alívio que ela imaginara sentir, o que a consumia agora era um pavor gelado. Jamil encerrou a chamada com um golpe violento na tela do celular e jogou o aparelho sobre uma poltrona de couro. Ele se virou para ela, o peito subindo e descendo com força, os olhos escuros brilhando não com raiva dela, mas com uma determinação assustadora. Ele caminhou até onde ela estava e se ajoelhou, ficando na altura de seus olhos. As mãos dele, quentes e firmes, envolveram as dela. Eles congelaram as contas pessoais, disse ele, a voz rouca, mas controlada. O conselho convocou uma reunião de emergência para o amanhecer. Estão ameaçando invocar a cláusula de moralidade para me destituir da presidência. Maria Eduarda sentiu um nó apertar sua garganta. Ela sabia o que aquilo significava. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre a identidade dele. A Algusma Holdings não era apenas um negócio para Jamil. Era o legado de seu pai, o sangue de seus avós, a estrutura óssea de quem ele era. Jamil, ela começou, a voz falhando. Talvez devêssemos... Não, ele a cortou, intenso.
Não ouse sugerir que eu desista. Eles acham que podem me dobrar. Acham que vou trocar a mulher que reergueu meus números por um bando de velhos que pararam no tempo. Eu não me importo com o dinheiro, Maria. Eu construo tudo de novo se for preciso. Mas eu faço isso com você. Ele beijou as palmas das mãos dela. Um gesto de devoção tão profundo que doeu no peito dela. Jamil se levantou, ajeitando o paletó. Precisava descer até o escritório central no térreo para reunir documentos antes que o acesso fosse revogado. Fique aqui, ordenou ele suavemente. Ninguém entra, ninguém sai. Eu volto em 1 hora e decidiremos nosso próximo passo. Nós contra o mundo, lembra? Maria Eduarda assentiu, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Assim que a porta do elevador privativo se fechou, levando Jamil para a guerra que ela havia causado, a atmosfera no apartamento mudou. O ar ficou mais denso, mais frio. Não demorou 5 minutos para que as portas duplas da entrada principal se abrissem. Não era Jamil. A sultana entrou. Ela não parecia a mulher furiosa que gritara no baile. Agora, ela estava calma, fria e terrível, como uma estátua de mármore ganhando vida. Ela dispensou os seguranças com um gesto de mão e caminhou pelo salão. O som de seus saltos ecoando no piso de mármore como o tic-tac de uma bomba. Você tem coragem, eu admito, disse a sultana, parando diante da janela que dava para a cidade iluminada. Ela não olhou para Maria Eduarda imediatamente. Minha sobrinha, a verdadeira Cristina, teria desmaiado 3 vezes antes de enfrentar aquela multidão. Maria Eduarda levantou-se, não por respeito, mas por defesa. Eu não quis causar isso. Eu só queria salvar a honra da minha família e a sua empresa. A sultana virou-se lentamente. O olhar dela era cirúrgico. Ela estava dissecando Maria Eduarda, procurando o ponto exato onde o corte seria fatal. E você salvou. Os números não mentem, garota. Você tem uma mente brilhante, talvez até melhor que a do meu filho para certas estratégias. A matriarca deu um passo à frente. Mas você entende o que é o amor para um homem como Jamil? Maria Eduarda hesitou. Eu o amo. Amar é querer o melhor para o outro. A sultana rebateu, a voz suave e venenosa. Jamil é um falcão. Ele nasceu para voar no topo. Se ele ficar com você, o conselho vai tirar tudo. O nome, o dinheiro, o poder, o respeito. Ele vai virar uma piada nos círculos sociais. Ele vai passar o resto da vida amargo, ressentido, olhando para você e lembrando-se do império que perdeu por causa de uma paixão passageira. Ele disse que não se importa. Maria Eduarda defendeu-se, embora a dúvida já estivesse plantada em seu coração. Ele é um homem orgulhoso. Ele diria qualquer coisa agora, no calor da batalha. Mas e daqui a 1 ano? 5 anos? Quando ele for um ninguém, trabalhando para os rivais que costumava dominar? O amor dele vai virar ódio. Ele vai olhar para o seu rosto e ver a ruína dele. As palavras atingiram Maria Eduarda como socos físicos. Ela cambaleou levemente para trás. A sultana percebeu a fraqueza e avançou para o golpe final. Se você o ama de verdade, se esse sentimento não é apenas o egoísmo de uma menina pobre que encontrou um príncipe, você vai libertá-lo. Deixe-o me odiar. Deixe-o odiar o conselho, mas deixe-o com o legado dele. A única maneira de ele recuperar o trono é se você desaparecer. Não como uma mártir, mas como uma vilã. A sala girou. Maria Eduarda sentiu uma tontura súbita, uma onda de náusea que subiu do estômago e a fez segurar no encosto do sofá. O estresse, pensou ela. Era apenas o estresse insuportável do momento. Ela respirou fundo, tentando afastar o enjoo, e olhou para a mulher à sua frente. A sultana tinha razão. Jamil era feito daquela empresa. Tirar isso dele seria matá-lo aos poucos. O que você quer que eu faça? Perguntou Maria Eduarda, a voz quebrada. Vá embora. Agora. Enquanto ele está ocupado. A sultana colocou um envelope grosso sobre a mesa de centro. Aí tem dinheiro suficiente para você sumir e recomeçar em qualquer lugar do mundo. Mas você não pode apenas ir. Você tem que quebrar o coração dele de tal forma que ele nunca vá atrás de você. Ele precisa acreditar que você é exatamente o que todos dizem, uma fraude. A mãe de Jamil saiu, deixando o rastro de seu perfume caro
e a destruição completa da vida de Maria Eduarda. Sozinha, Maria olhou para o envelope. Ela não o tocou. O dinheiro não importava. Nada importava. Com as mãos trêmulas, ela caminhou até a escrivaninha de mogno, onde Jamil costumava assinar contratos bilionários. Pegou uma folha de papel timbrado com o brasão da família que ela estava prestes a salvar. A caneta parecia pesar 1 tonelada. As lágrimas começaram a cair, silenciosas e quentes, borrando sua visão. Ela precisava ser cruel, precisava ser fria, precisava ser tudo o que não era, para que ele pudesse ser tudo o que merecia ser. Jamil! Ela escreveu a letra tremida, ganhando firmeza à medida que a mentira se formava. A festa acabou e a diversão também. Eu pensei que poderia aguentar a pressão pelo prêmio final, mas sua mãe me fez uma oferta que não exige que eu finja ser uma esposa devota pelo resto da vida. Não me procure. O contrato foi cumprido. Eu salvei sua empresa. Você me deu o estilo de vida que eu queria e agora eu levo o pagamento final. Foi um bom negócio. Adeus. Ela releu o bilhete. Cada palavra era uma faca em seu próprio peito. Era monstruoso. Era perfeito. Ele a odiaria com cada fibra de seu ser. Ele voltaria para o conselho, furioso, ferido, e retomaria seu império para provar que não precisava dela. Maria Eduarda deixou o papel sobre a mesa, ao lado da aliança que ela tirou do dedo. O círculo de ouro girou por um momento antes de parar, brilhando sob a luz do lustre. Ela não pegou o envelope com o dinheiro da sultana. Deixou-o lá também. Ela não queria 1 centavo daquela família. Ela foi até o quarto, pegou apenas sua bolsa antiga, seus documentos brasileiros e algumas roupas simples. Nada de joias, nada de vestidos de alta costura. Enquanto caminhava em direção ao elevador de serviço, a tontura voltou mais forte dessa vez. O chão parecia instável, como se ela estivesse caminhando sobre a água. Ela parou, apoiando a mão na parede fria do corredor, respirando com dificuldade. Seu corpo estava estranho, reagindo de uma maneira que ela nunca sentira antes. Uma exaustão profunda, um mal-estar que ia além da tristeza. Deve ser a adrenalina baixando, disse a si mesma. É só o choque. Ela ignorou o aviso do próprio corpo. Não havia tempo para fraquezas físicas. Ela entrou no elevador e apertou o botão para o subsolo. Enquanto as portas de metal se fechavam, cortando a visão daquele palácio de vidro, onde ela tinha vivido os dias mais felizes e aterrorizantes de sua vida, Maria Eduarda levou a mão ao ventre, um gesto inconsciente e protetor. Ela não sabia. Enquanto fugia para a noite fria, sem destino e sem dinheiro, carregando apenas a roupa do corpo e a dor de um amor destroçado, ela não fazia ideia de que não estava partindo sozinha. O segredo que ela levava consigo não era uma mentira, nem uma fraude. Era a única verdade que restava, crescendo silenciosamente dentro dela. O último vínculo indestrutível com o homem que ela estava deixando para trás. Jamil subiu de volta 40 minutos depois, vitorioso. Tinha encontrado uma brecha legal nos estatutos do avô que paralisaria o conselho por tempo suficiente. Ele entrou na sala sorrindo, pronto para dizer a ela que havia uma chance, que eles poderiam lutar. "Maria?" chamou ele. O silêncio foi a única resposta. O sorriso desapareceu. Ele viu a aliança sobre a mesa, viu o papel, e ao ler as palavras escritas com a letra que ele aprendera a admirar nos relatórios financeiros, Jamil sentiu algo morrer dentro dele. Não foi apenas o amor que se quebrou naquele instante, foi a sua fé. O grito de fúria que ele soltou ecoou pela cobertura vazia, um som de dor pura que vidraças à prova de bala não conseguiam conter. Ela tinha vencido. Ela o tinha libertado. Mas o preço tinha sido a alma dele. O inverno no deserto não trazia neve, mas trazia um silêncio que cortava a pele. 8 meses haviam se passado desde que a cobertura de vidro, antes um lar, se tornara um mausoléu. Jamil Al-Guzmá operava no modo automático. Os lucros da empresa haviam triplicado. Os acionistas o aplaudiam de pé nas reuniões trimestrais e o conselho de anciões, finalmente satisfeito, parara de respirar em seu pescoço. Ele tinha tudo o que um homem em sua posição poderia desejar. Poder absoluto,
respeito inquestionável e uma fortuna que crescia mais rápido do que ele conseguia contar. No entanto, quem olhasse atentamente para os olhos do sheik veria que não havia ninguém em casa. A luz se apagara no dia em que encontrou aquela carta e a aliança sobre a mesa. Ele trabalhava 18 horas por dia para evitar o eco dos próprios passos nos corredores vazios. A raiva fora seu combustível inicial. A fúria de ter sido enganado por uma caçadora de fortunas que usara a inteligência e a doçura como armas. Mas a raiva, com o tempo, dera lugar a uma apatia cinzenta. Ele odiava admitir, mas sentia falta até da mentira. Sentia falta da voz dela corrigindo seus relatórios, do cheiro de jasmim que ela deixava nos travesseiros, da forma como ela o desafiava quando ninguém mais tinha coragem de levantar o olhar. Era uma terça-feira comum quando a notificação brilhou na tela segura do seu tablet pessoal. O remetente era desconhecido, o assunto inexistente. Apenas um anexo. Jamil hesitou, o dedo pairando sobre o vidro. Quando abriu, o mundo girou. Não era um documento corporativo, nem uma ameaça de concorrentes. Era uma fotografia granulada, tirada à distância, de uma mulher servindo mesas em uma esplanada de pedra portuguesa. O cabelo estava preso num coque desleixado, o avental estava manchado e ela parecia cansada, mais magra do que ele se lembrava. Mas era ela, Maria Eduarda. Abaixo da foto, apenas uma linha de texto com coordenadas de GPS e um endereço no bairro de Alfama, em Lisboa. Jamil não pensou. A lógica que regia seu império foi descartada no lixo. Ele cancelou uma reunião com o ministro da Energia, ignorou as chamadas da mãe e ordenou que o jato estivesse pronto em 30 minutos. Durante as 6 horas de voo até Portugal, ele ensaiou o que diria. Queria gritar, queria exigir saber onde estava o dinheiro que ela supostamente roubara, queria entender por que ela parecia tão miserável na foto se tinha saído de sua vida com um cheque em branco. A contradição corroía seu estômago. Se ela era a vilã que pintara na carta de despedida, por que estava servindo café em Lisboa? O bairro de Alfama cheirava a roupa lavada, sardinha assada e maresia. As ruas eram labirintos estreitos de paralelepípedos que o carro de luxo alugado mal conseguia navegar. Jamil desceu a pé os últimos metros, o coração batendo um ritmo doloroso contra as costelas. Ele a viu através da vitrine do Cantinho da Graça, um estabelecimento pequeno com azulejos azuis descascados na fachada. Ela estava limpando uma mesa, os movimentos lentos, como se cada gesto custasse uma energia que ela não tinha. Quando o sino da porta tocou, anunciando sua entrada, o ar dentro do pequeno café mudou de temperatura. Maria Eduarda levantou os olhos, pronta para cumprimentar um cliente, e o pano de prato escorregou de seus dedos. O barulho do tecido caindo no chão foi o único som no local. Ela empalideceu, recuando instintivamente até suas costas baterem contra o balcão de madeira escura. Jamil avançou, sua presença preenchendo o espaço apertado com uma autoridade que não pertencia àquele lugar simples. Ele usava um terno italiano impecável que custava mais do que todo o mobiliário do café, criando um contraste visual violento. O dinheiro acabou tão rápido assim? A voz dele saiu rouca, carregada de uma amargura que ele não conseguiu disfarçar. Ou o preço da sua liberdade foi viver na miséria para não ter que olhar na minha cara? Maria Eduarda abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos percorreram o rosto dele, absorvendo as novas linhas de expressão, a dureza no maxilar, a sombra de tristeza que ele tentava esconder. Ela queria correr, queria abraçá-lo, queria gritar, mas o medo a paralisou. Medo de que ele estivesse ali para se vingar, para tirar o pouco de paz que ela construíra. "Vá embora, Jamil", sussurrou ela, a voz trêmula. "Por favor, você não devia estar aqui." "Eu não saio daqui sem respostas", ele retrucou, dando mais um passo. A proximidade era elétrica. Ele podia sentir o calor dela, o cheiro familiar que o assombrava há meses. "Você destruiu tudo. Deixou um bilhete dizendo que só queria meu dinheiro. Então me explique, Maria. Por que você está limpando mesas em Lisboa em vez de gastar a minha fortuna em Mônaco?" Onde está a lógica? Antes que ela pudesse responder, um som veio dos fundos da loja.
Um choro, alto, exigente e inconfundível. O som de um bebê acordando com fome. Jamil congelou. O tempo parou. Ele olhou para Maria Eduarda e viu o pânico absoluto nos olhos dela. Ela tentou se mover para bloquear o caminho, mas ele foi mais rápido. Jamil contornou o balcão, ignorando os protestos dela, e empurrou a porta que levava à pequena despensa adaptada. Lá, num bebê conforto improvisado sobre caixas de estoque, um menino de olhos grandes e escuros agitava os braços. O bebê tinha o cabelo negro e denso, e o formato do rosto era uma cópia em miniatura do homem que agora o encarava estupefato. Jamil sentiu os joelhos fraquejarem. A respiração lhe faltou, como se tivesse levado um soco no diafragma. Ele se virou lentamente para Maria Eduarda, que chorava silenciosamente, encostada no batente da porta. Ele é meu. A pergunta foi um sussurro, mas carregava o peso de um mundo inteiro. O nome dele é Amir, disse ela entre soluços. Significa príncipe. A raiva de Jamil evaporou, substituída por uma onda avassaladora de choque e uma emoção que ele não sabia nomear. Mas a confusão ainda persistia. Se ela tinha um filho dele, por que fugir? Por que a mentira? Por que você não me contou? A voz dele quebrou. Você roubou meu filho de mim. Você me deixou acreditar que era uma mercenária. Porque ela é uma idiota nobre, Jamil. Uma terceira voz cortou a tensão. Jamil girou nos calcanhares. Da cozinha, saindo com uma bandeja de pastéis de nata, estava Cristina. A verdadeira Cristina. Mas ela não usava roupas de grife ou maquiagem pesada. Vestia jeans, uma camiseta simples e tinha o cabelo preso num rabo de cavalo prático. Ela parecia mais velha, mas pela primeira vez na vida, parecia uma pessoa real. Cristina colocou a bandeja sobre o balcão com força. Fui eu que mandei o e-mail, disse ela, cruzando os braços e encarando o primo. Eu cansei de ver ela sofrer enquanto você brinca de magnata deprimido no deserto. Você? Jamil alternou o olhar entre as duas primas, a mente tentando montar o quebra-cabeça. Ela nunca tocou no seu dinheiro, Jamil, disparou Cristina, apontando para Maria Eduarda. Nem um centavo. O pai dela, meu tio, a obrigou a assumir meu lugar porque eu fugi. Eu fui a covarde. Ela só aceitou para salvar a família da falência e evitar que meu pai fosse preso. E quando o conselho ameaçou tirar tudo de você se continuasse casado com a fraude, ela foi embora. Ela escreveu aquele bilhete horrível para que você a odiasse, porque sabia que se você a amasse, largaria a empresa para vir atrás dela. Ela escolheu o seu legado em vez da própria felicidade. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, com a verdade revelada. Jamil olhou para Maria Eduarda com novos olhos. Ele repassou cada momento dos últimos meses, cada palavra dura que dirigira à memória dela. Ela não tinha fugido com o dinheiro. Ela tinha fugido para salvá-lo dele mesmo, para proteger o império que ele fora criado para liderar. E fizera isso grávida, sozinha, trabalhando em um café estrangeiro para sustentar o herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo. A vergonha queimou o rosto de Jamil. Ele caminhou até Maria Eduarda, não como o sheik poderoso, mas como um homem que acabara de perceber o tamanho de sua própria cegueira. Ele pegou as mãos dela, calejadas pelo trabalho, e as levou aos lábios. Você protegeu meu legado, murmurou ele contra a pele dela. Mas meu legado não vale nada se for construído sobre a sua ausência. Maria Eduarda soluçou, a barreira de força que ela mantivera por 8 meses finalmente desmoronando. Eu não queria que você perdesse tudo, Jamil. Eles iam tirar a empresa de você. Que fiquem com a empresa, que fiquem com o vidro, com o aço, com o petróleo, disse ele com firmeza, olhando no fundo dos olhos dela. Nada disso é meu de verdade. A única coisa que é minha está nesta sala. Você e o nosso filho. Ele se afastou apenas o suficiente para ir até o bebê conforto. Com mãos trêmulas, Jamil pegou o pequeno Amir no colo. O bebê parou de chorar instantaneamente, olhando para o pai com curiosidade. O peso da criança em seus braços ancorou Jamil na realidade de uma forma que nenhum contrato bilionário jamais fizera. Ele se virou para as duas mulheres. Cristina, disse ele, a voz firme. Obrigado.
Você acaba de pagar todas as dívidas que sua família tinha comigo. Estamos quites. Cristina sorriu, um sorriso triste, mas genuíno, e voltou para a cozinha, deixando-os sozinhos. Vamos para casa, Maria, disse Jamil, estendendo a mão livre para ela. Eu não posso voltar para aquele lugar, Jamil. O conselho, sua mãe. Eu não vou usar um véu para esconder quem eu sou. Não mais. Jamil negou com a cabeça, um sorriso feroz surgindo nos lábios. Ninguém vai esconder você. Nunca mais. Você vai entrar pela porta da frente. E se alguém do conselho ousar questionar a mãe do meu filho, eu dissolvo o conselho antes que terminem a frase. Você não volta como a substituta da Cristina. Você volta como Maria Eduarda Al-Guzmá, minha esposa. O retorno ao Oriente Médio não foi discreto. Jamil fez questão de que não fosse. O jato particular pousou sob o sol escaldante e uma frota de carros pretos aguardava na pista. Mas ao contrário da chegada furtiva meses atrás, desta vez a imprensa estava presente, convocada pelo próprio escritório do sheik. Quando a porta da aeronave se abriu, Jamil apareceu primeiro, com o pequeno Amir nos braços, exibindo o herdeiro para o mundo como o troféu mais valioso de sua vida. Atrás dele, Maria Eduarda surgiu no topo da escada. Houve um murmúrio coletivo entre os fotógrafos e dignitários presentes. Ela não usava o niqabe preto. Não usava véu algum cobrindo o rosto. Ela vestia um conjunto de seda azul marinho, elegante e moderno, que respeitava a cultura local sem apagar sua identidade. Seus cabelos castanhos brilhavam ao sol, seu rosto estava maquiado com leveza, e sua expressão era de uma serenidade real. No final da pista, a sultana aguardava, a postura rígida, o rosto indecifrável. Ao lado dela, Zaya parecia ter engolido um limão. Jamil desceu as escadas e esperou Maria Eduarda chegar ao seu lado. Ele entrelaçou os dedos nos dela, um gesto de união inquebrável diante das câmeras. Eles caminharam até a matriarca. A sultana olhou para o bebê nos braços do filho, depois para o rosto descoberto e orgulhoso de Maria Eduarda. Por um longo momento, o destino da família balançou na corda bamba. Então, a sultana viu a maneira como Jamil olhava para a esposa, não com posse, mas com devoção absoluta. Ela viu o neto, sangue do seu sangue. A velha senhora suspirou, a rigidez de seus ombros cedendo ligeiramente. Ele tem os olhos do avô, disse a sultana, a voz seca, mas sem o veneno habitual. Ela olhou diretamente para Maria Eduarda. Bem-vinda de volta. Espero que tenha trazido paciência. Vai precisar dela para lidar com este teimoso. Maria Eduarda sorriu, apertando a mão de Jamil. Eu tenho paciência de sobra, sultana, e não vou a lugar nenhum. Jamil guiou sua família para o carro principal. Enquanto as portas se fechavam, isolando-os no conforto do ar-condicionado, ele olhou para Maria Eduarda e para Amir. O palácio de vidro ao longe brilhava, imponente. Antes, parecia uma prisão fria. Agora, com ela ao seu lado, sem véus e sem mentiras, parecia apenas um começo. Pronto? Perguntou ela. Pela primeira vez na vida, respondeu Jamil, beijando a testa dela. Estou completo. Esse foi o final de mais uma história do canal e se você chegou até aqui, já sabe o que vem. Mas se você é novo, a gente te explica. Todo final de vídeo, temos um comentário especial para a galera que assiste até o fim nossas histórias. E o comentário de hoje vai ser Jamil e uma Noites. Ah, se você é novo por aqui, saiba que sempre são comentários aleatórios e meio doidinhos. Não repara, é nosso jeitinho. E se o final de Maria Eduarda e Jamil te deixou com aquela sensação boa no peito, aquele ufa, deu certo, então não para por aqui. Tem mais histórias te esperando na tela agora. Clica na que mais te chamar a atenção e deixa a próxima te envolver tanto quanto essa envolveu. Te vejo lá.